Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários, né, Bebel? Muitos, porque daí o nosso convidado volta. Uhul! Antes da gente começar o episódio... Eu ia falar agora, vamos falar da nossa parceira querida, Paula Torres. Gente, tá passando um videozinho aqui com todo o processo criativo deles. Assim, é maravilhoso, tudo pensado, feito à mão. Eu vou falar mais, né, Bebel? Porque eu sou apaixonada pelas collabs deles. Só fazem collabs com gente incrível. Então, sempre com uma coisa muito delicada, colorida, linda, chique. Eu sou apaixonada pela marca. E a gente adora. É super confortável, gente. Você pode ficar o dia inteiro com um salto que você não sente. E é comprovado, selo verificado Bebel, porque eu sempre uso, tá, Eu ia gente? falar agora, a Bebel tem um que ela não tira. A gente escolheu, assim, sabe aquele Ele sapato? tá quase andando sozinho. Exatamente. De tão confortável e delicioso, assim... E combina com tudo. Você vai usar com calça, com saia. É maravilhoso, gente. A gente é apaixonado por Paula Torres. E hoje a gente tem uma convidada aqui que também é desse mundo do luxo. Ela adora investir em bolsa e Olha não é de só. valores. Adorei. Gente, adorei fazer piada. Adorei. Hoje temos aqui Leilane Sabatini do Crescer Vendi. Bem-vinda! Prazer, bem-vinda. menina. E a gente adora seu segmento, né, Bebel? Adora. É, Vamos né? explorar São demais todas mulheres isso. do luxo aqui. Vamos lá. Vamos Não, e conversar second hand bastante. também, a gente adora falar sobre sustentabilidade. Sim, Então, economia circular. exato. Então, vamos começar, né, Bebel, do zero, né? Do Porque zero. antes desse mercado, como a Bebel até fez essa brincadeirinha, você era do mundo do mercado, né? Como a gente diz. É. Como que começou essa paixão até chegar nesse momento de Você agora? sempre quis trabalhar no mercado então. financeiro. Não, né? Eu acho que ninguém sonha em trabalhar. Ah, Vamos eu ser acho que tem gente que deve realistas. sonhar, viu? Ah, tem uns Deve ter uns doidos, doidos né? que acordam ali. Mas enfim, não, Dorme, não acorda era um fazendo sonho. matemática. Mamãe, não vejo a hora de ser trader. Não, nunca existiu isso. Na verdade, o meu sonho era trabalhar com moda. E eu lembro de eu falar pros meus pais, né? Ah, eu vou estudar moda na faculdade. Os dois olharam pra mim e falaram, você vai morrer de fome? Tipo, os dois falaram isso. Porque, de fato, é um segmento difícil. A gente sabe disso. E os meus pais são uma cabeça super conservadora. Minha mãe professora a vida inteira. Hoje ela trabalha na delegacia de ensino. O meu pai trabalhou 30 anos numa mesma empresa, numa multinacional. Então, pra eles ouvir, assim, são zero perfil criativo, né? Então, pra eles ouvir isso, você vai trabalhar com moda, os dois falaram, não, você não vai fazer faculdade de moda. Aí isso foi, né, uma frustração no momento pra mim, mas depois ok. Então eu pensei, o que eu vou trabalhar? Vou fazer uma faculdade bem generalista, que assim depois eu me acho, né, no decorrer da minha trajetória profissional. Eu fui fazer administração de empresas e eu acho que eu acertei aí, eu acertei. Eu até agradeço minha mãe por não ter feito moda, porque a administração de empresas me deu uma base pra empreender e hoje eu empreendo com moda, que é o que eu sempre Ela é gostei. bem coringa, né? Sim, ela te dá uma base de empreendedorismo mesmo, de administrar um negócio, né, que você precisa. E acho que isso falta também em muitos perfis criativos, né? Tem muitas pessoas super criativas que são artistas de fato, são estilistas e elas não têm esse perfil business. Então, eu acho que foi bem legal, assim. Hoje eu agradeço minha mãe por de fato ter escolhido e ter me forçado um pouco. Poderia ter dado muito errado, mas deu muito certo. E, bom, aí eu fiz administração de empresas, eu entrei numa trading de energia elétrica como estagiária e aí eu fiquei 9 anos no mercado de energia Caramba. elétrica. Gente, eu adoro, né? Ela mudou totalmente, tipo assim, acho que ela ia falar, massa. fiquei 1 ano e meio, 9 anos. Exato. 9 anos, assim, praticamente minha fase adulta dos 20 aos 29, eu fui trader de energia elétrica, um negócio que muita gente nunca nem ouviu falar, né? Não, e aí eu te pergunto, né? Falando de energia elétrica, era energia limpa, suja? Qual era? Vamos Não, entrar nesse tem negócio os dois. também. Olha, vai ser bem técnico agora a conversa, mas vamos lá. Tem as duas fontes de energia. Tem as energias renováveis, né, que são as provenientes de pequenas centrais hidrelétricas, energia eólica, energia solar, e sim, eu também negociava essa energia. E tem a energia de fontes convencionais, então de hidrelétricas, termoelétricas, enfim, né. O trader, ele negocia os dois tipos de energia. A energia sustentável é chamada de energia incentivada no mercado de energia elétrica, que é essa energia mais limpa e ela tem alguns subsídios também, então ela tem... Bom, isso é bem técnico, mas ela tem 50% de desconto na TUG, que é o sistema de uso de transmissão. Enfim, a gente negociava os dois tipos de energia. Legal. É. Até deve ter te inspirado. Lidar com Exatamente. sustentabilidade, Sim. lidar com essas coisas pra tentar entrar nesse mundo. mundo de- Assim, eu acho energia muito incrível, porque a minha cidade no sul é 180 quilômetros de Foz, né, das cataratas. Então a gente respira até os royalties, né? A cidade tem royalties, a região Sim, inteira. sim. Eu adoro esse mundo de energia.
energia. Tenho amigos que trabalham com energia limpa. Eu acho, assim, um mercado, principalmente aqui no Brasil, né? Que é um mercado grandão, assim. Sim, tem na verdade, todos os tipos a aqui, energia é um mercado grande em qualquer lugar do mundo, porque é um insumo básico, né? Então, é aquele mercado que nunca tem crise, né? Todo mundo precisa de energia elétrica para viver, assim como todo mundo precisa de água para viver. São insumos básicos. Então, é um mercado muito estável. É até curioso, porque, né, quando eu falei que eu ia largar o mercado de trading de energia para empreender com moda, você é louca, você tá completamente perturbada. Porque, Mas assim, quando que veio essa foi coisinha, muito... tipo... De onde veio? Da onde virou a chave. Olha, sendo bem honesta, né? Já até falei isso em algumas entrevistas, assim. Eu tava bem cansada do mercado de energia. Foram 9 anos num mercado totalmente masculino. Na época que eu saí, tinha eu e mais 2 traders mulheres. Então, é um mercado majoritariamente masculino, e majoritariamente masculino, obviamente, é um mercado super machista. Então, apesar de, sim, eu ter tido uma trajetória profissional bem relevante, assim, eu cheguei a ser head de mesa de energia, é como se você não se sente pertencente àquilo, né? Porque realmente a mulher, ela é silenciada muitas vezes, né? Bom, nós que somos mulheres, a gente sabe disso muito bem. E aí eu cansei e falei, não quero mais, sabe? Eu já trilhei meu caminho aqui, não quero mais isso, quero buscar aí novos desafios. Mas eu não sabia que eu ia empreender, porque o empreendedorismo eu nunca esteve, assim, ou esteve eu não sabia dentro de mim, né? Foi algo que foi realmente acontecendo ao acaso. A Cansei Vendi já existia. A Cansei Vendi existe como um Instagram desde 2013. Então tem 10 anos. Então teve aí uma intersecção entre o mercado financeiro e a Cansei Vendi, onde eu fiquei fazendo os dois. Então eu era trader, eu chegava em casa 9 horas da noite, respondia cliente no Instagram e minha mãe mandava os pedidos pra mim no dia seguinte, né? De 2013. Você começou a empresa sozinha? Sim, sozinha. E eu ia perguntar, por quê? O gatilho de começar, tipo, você tava ali Como eu dormindo comecei, a Cansei Vendi, né? Então, o trader de energia, ele ganha muito dinheiro, tá? Então, eu era muito jovem, eu não tinha família, tipo, família, filhos, eu não era casada, era solteira. E eu ganhava muito dinheiro. E o que eu fazia com esse dinheiro? O que eu gostava. O que eu gostava? Moda. Eu comprava itens de moda, né? De grandes designers internacionais. E determinado dia, na verdade, determinada noite, eu olhei pro meu closet e falei... Cara, esse vestido Missoni eu usei uma vez numa conferência em Houston, que eu fui de energia, e nunca mais. Tipo, essa bolsa Louis Vuitton eu comprei pra um evento também, usei uma vez. Falei, isso não faz sentido. Tipo, closet dos sonhos, ela tinha, né? Mas não cabia mais coisa, porque eu tinha 27 anos, eu morava num apartamento pequeno, o meu closet era maior que minha casa, quase. Não cabia mais nada. Eu falei, não, isso não faz o menor sentido. E ali eu tive a sacada, eu falei, eu vou vender esses itens, porque tem valor, são itens de alto valor agregado, né? E que não estão parados aí no meu closet. E aí eu criei a Cansei Vendi, foi literalmente assim, eu abri um Instagram, o Instagram tava super em alta, na época tinha acabado de lançar no Brasil, 2013, eu abri uma conta Cansei Vendi, porque foi o nome é fantástico. Que me veio à cabeça. O nome é fantástico, cansei da bolsa, ou cansei da pé, vendi. É autoexplicativo, né? E aí eu criei esse Instagram e comecei a vender na época, vocês devem conhecer a Julia Levenstein, era minha cunhada. A Júlia tem um monte de peça vintage, um monte de bolsa. Eu falei, Júlia, bora desapegar. Ela mandou também, então ela deu um boom ali também no acervo na época. E ela e a Flávia, que é minha sócia até hoje, começamos a empresa dessa forma. Isso em 2013. Mas eu falo que não era um negócio, era um hobby, era um side job meu. Era algo que eu tocava ali como um hobby mesmo. Foi em 2017 que eu tive essa virada de chave, porque eu de fato cansei do mercado de energia, eu não estava mais feliz, apesar de eu ser muito boa, eu era muito boa no que eu fazia, eu não estava feliz, e falei, não quero mais isso. Aí eu fui tirar um mini sabático, fui para Londres, e assim, o mercado de second hand na Europa, ele já era, né, há 5 anos atrás, muito mais avançado do que no Brasil. Aqui era tudo mato, e lá já, de fato, era um negócio, era um business, né? E aí isso me incentivou, eu conversei com outros empreendedores de startup, coincidentemente o Arthur da Log era meu vizinho da frente, que é o cofundador da Log, enfim, conversei com algumas pessoas que me abriram os horizontes, né, de tipo, olha, você tem um business, você tem que fazer esse business virar, é uma startup, nem o termo startup na época, sabe, era tão distante pra mim, eu que vinha do mercado financeiro, um mundo super tradicional, corporativo, enfim, hoje todo mundo sabe o que é startup, mas naquela época não era
era. E aí eu falei, bom, é isso aí, então eu vou estudar esse mercado. Eu estudei o mercado internacional, principalmente, né, os benchmarks dos Estados Unidos e Europa. E decidi tirar do papel. Aí eu fiz um business plan super caseiro, como tem que ser, né? No começo do negócio. O Arthur, inclusive, eu me lembro bem que ele me mostrou o pitch da Log. Era uma folha de papel, e é isso, né? As coisas têm que começar. E aí eu fui atrás de investimento anjo, porque eu precisava tirar a ideia do papel e precisava de algum recurso para estruturar isso. E eu fui no mercado de energia, que era quem já conhecia meu trabalho. Sim. Aí entraram investidores anjos e aí a gente começou aí a transformar a Cansei Vendi em um negócio e a transformar o mercado de second hand de luxo no Brasil também. Que máximo. E tem um match aí, né? Esse negócio de renovar, tem o negócio da energia. É um match bem... Exato. Sim, tem também a renovação da energia, né? Que a gente fala, enfim, é um mercado sustentável, é um mercado que traz um novo olhar para o consumo de moda, né? Principalmente de luxo. Então, assim, tem até um porquê de eu não vender fast fashion na Cansei Vendi. Eu acredito que o mercado de luxo, ele tem que ser consciente desde o início ali da cadeia produtiva. Então, não faria sentido eu vender marcas de fast fashion no meu negócio. Por isso, nós somos super nichados e não perdemos esse valor no decorrer do tempo, né? Então, nós só vendemos grandes designers nacionais e internacionais que tenham cuidado com a cadeia produtiva. Então, a gente, de fato, tem esse olhar voltado para a sustentabilidade do início ao fim, né? E fomenta o prolongamento do ciclo de vida das peças com a circularidade. Esse é o propósito da empresa. E quando você pegou esse investimento, foi pra, tipo, crescer estruturalmente a empresa ou foi pra, tipo, comprar produto pra vender? Porque é muito difícil ter fornecedor, né? Sim. Esse é sempre um desafio, né? Hoje, esse desafio já está superado, então a gente consegue captar itens com bastante tranquilidade, mas no começo era de amiga, né? A gente ainda estava estruturando o negócio. Mas foi para estruturar um site, que a empresa precisava ter um site minimamente, que funcionasse minimamente bem, e também para fazer algumas ações de marketing. Foi aí que a gente começou, e as ações de marketing são voltadas tanto para venda quanto para captação de itens, né? E quando você saiu da empresa, na verdade você começou dentro da empresa onde você estava e foi indo, né, até ela começar a andar sozinha. Quando que você começou a entender que ela virou uma empresa de verdade e começou a precisar ter mais setores e começou a... Sim, desde o primeiro investimento, 2017, que a gente fez a primeira captação, a primeira rodada de investimento, foi aí que eu larguei totalmente minha carreira como trader e eu virei uma executiva da minha empresa, né? Então hoje eu sou sócia executiva. Nós temos 9 sócios, mas sócios executivos são só 3 sócios, na verdade. Então, eu comecei a trabalhar 100% para o meu negócio. E sim, comecei a contratar time, conforme a empresa foi crescendo, né? Contratação de time, CTO, que acho que foi um dos principais desafios aí, porque achar um CTO é bem difícil, né? A gente tem um C-Level, e eu me orgulho de dizer isso, um C-Level totalmente feminino, tirando o CTO. Mas o André é maravilhoso, tá tudo certo. André, te amo, porque CTO a gente tem que bajular, né? Não pode Isso será que é mundial ou é no Brasil que a gente tem é mundial. É mundial. Eu não sei, porque... É uma coisa... Tech é tipo... É mundial. Né? Isso eu converso com vários empreendedores, tipo, sempre que eu vou em conferência a gente conversa e é um desafio mundial. Meu Deus, eu vou ter 5 filhos, vou treinar todos. Todos vão programar com 3 anos de idade. A minha filha vai programar com 3 anos. Mas eu, Isabel, a gente já fala isso faz tempo, porque tem várias, aliás, não é só, tem vários cargos de tecnologia que é assim, raríssimo e ganha super bem. A gente mesmo, pra procurar algumas coisas, a gente fala, gente, estuda em tecnologia, de verdade. Sim, eu não sei se algumas, até talvez tenha algumas cidades, né, que não tenham acesso à faculdade de alguns estudos, porque aqui em São Paulo tem. E isso é muito louco também, tem, mas assim, os grandes programadores, tipo o André, ele é hacker desde os 10 anos de idade. Tipo, eu acho que já nasce daquele jeito. Ele eu acho que são aprendeu, duas ele é habilidades que autodidata. você tem que ter, que são muito distintas, que é essa coisa, tipo, matemática, mas você também tem que ter um raciocínio lógico. Sim. Então você junta dois lados que não são pra ser juntados, né, digamos assim. Normalmente
Se a gente os avaliar grandes mesmo, os grandes devs, começam desde criança mesmo. Os grandes devs, eles são autodidatas, é impressionante. Eles aprendem sozinhos. Tipo, o André não tinha estímulo nenhum. A mãe dele, assim, de uma família super simples, e ele aprendeu sozinho, tipo, entrando na internet, sei lá onde ele entrava. Não, porque avalia uma coisa. É o que a Bel falou, essa parte matemática é uma coisa muito. E até tem várias empresas que passam aqui de tecnologia e que eles falam: essa pessoa é super importante, também vem de tecnologia, se não fosse ela, e também começou desde criança. Sim. Mas assim, a gente fica avaliando isso. Qual é o impacto, que eu adoro ler livros que as pessoas têm esse tipo de contato. Em um livro esses tempos que eu tava lendo, do Bill Gates, ele ia desde criança pro colégio, que lá nem tinha computador tanto à época, e ficava estudando no computador da biblioteca do colégio. E vários outros grandes também começaram, até o próprio da Apple também fazia a mesma coisa. Exatamente, fazia a mesma coisa. São todos... Que iam pro colégio nos computadores de lá, porque não tinham computadores em casa. Aí meu ponto de vista é, mas como que eles... O que tem que aprender? Porque eu jogava paciência, sei lá, algumas coisas assim. Então, o que a pessoa tem que aprender? Onde ela entrava, né? Ou qual que é o tipo? Eu acho que tem uma aptidão natural. Eu acho que é uma mesmo, curiosidade sabe? de querer entrar, tipo, sei lá. Quero saber como que é a Deep Web. Você tem que saber como que você entra nela. Aí você fica curioso, você vai buscar, não sei o que, né? Quando você vê, você tá... Não é igual o mercado de games, né? Então, hoje você vê crianças de 10 anos são campeões de game, ganham dinheiro com isso. Os campeonatos de games são tão bizarros de gente que tem online, tem mais de 1 milhão de pessoas online assistindo um jogo de videogame. Tipo, assim, é um universo muito incrível. Eu acho muito curioso. É muito incrível, muito curioso. Bom, voltamos. André, um beijo. André, um beijo. Beijo, André. Fica bem, saudade. Fica bem, saudade. Ele fica super feliz, porque todo podcast eu falo dele. Eu valorizo. A gente pode tomar um café com a gente. Uma foto dele agora, por causa do André, a gente dá... Esse é o André. Cheio de florzinha subindo, coraçõezinho. É isso. E eu tentei achar uma CTO mulher, mas de fato não consegui. O André foi um anjo que caiu, assim... No meu colo, né? No colo da Cansa e Vendi, ele abraçou super a ideia também, ele gostou do negócio. Mas todo o restante do time, né, do C-Level é feminino e eu me orgulho muito disso. Então, CFO mulher, CMO mulher, CEO, COO, tudo mulher. Que legal. E aí, vamos lá. Então, você tinha 4 anos de empresa quando entrou esse investimento. Isso. Vou mais profundo, né? Quando você começou a entender que começou a ter mais bolsas, vou colocar a bolsa, nem vou falar das roupas. Como que você começou a fazer essa certificação? Como que você entendia? Na verdade isso sempre existiu. Desde quando não era um negócio ainda, quando era um hobby pra mim, eu já tinha essa preocupação, então eu comecei a estudar. Não tem jeito, não tem uma cartilha pra você autenticar produtos de luxo, né? Hoje nós temos nossa inteligência interna. Então, obviamente, depois de 9 anos fazendo isso, a gente conseguiu desenvolver um método pra análise de autenticidade. E esse é o principal diferencial da Cansa e Vendi, né? Todos os produtos têm aval de autenticidade. Então, quando eu comecei, primeiro eram só amigas, né? Então, como eu falei, a Júlia, a Flávia, algumas amigas, e eu me certificava, eu não tinha ainda esse conhecimento, então eu me certificava com elas. Isso que você está vendendo é original, você comprou na loja, você sabe de que, né? Enfim, sim, tudo certo. Depois, quando abriu, então eu lembro, até hoje a gente tem uma cliente que ela foi minha primeira cliente, a Andréia, Beijo, Andréia! Ela é minha cliente também, Andréia. Tem que agradecer todo mundo, né, que fez parte da jornada, acho que é importante. E a Deia, ela mora em Miami hoje, mas ela até hoje, ela vende com a Cansa e Vendi, ela manda pra cá as peças dela pra vender comigo. E quando a Deia, que foi minha primeira cliente fora do meu círculo ali de conhecimento, ela chegou pra vender, eu fiquei, putz, e agora, né? Porque eu não conheço a Deia, enfim, uma mulher super educada, super sofisticada, mas nunca se sabe, né? A gente precisa, se eu tô vendendo, a responsabilidade é minha. E aí eu comecei a estudar e desenvolver ali um guia pra que a gente conseguisse autenticar as peças. E hoje a gente tem essa inteligência interna, então tem uma equipe de cadastro que só faz isso. Legal. E fora isso, apesar de a gente ter o conhecimento interno, para ter uma segurança extra, tanto para o meu negócio quanto para o cliente, a gente conta com parceiros internacionais. Então tem as meninas do Real Authentication, que fazem aí um duplo aval de autenticidade, e Intrup também, que é um outro método de inteligência artificial que a gente usa. Ambos usam inteligência artificial. Hoje, na Cansa e Vendi, é inteligência 100% humana, mas a gente está em processo para automatizar isso, e funciona super bem. E como vocês precificam, já entrando no... Isso.
O pricing, eu falo que o pricing é o processo de precificação, eu falo que é um dos processos mais importantes do meu negócio, né? E é aí que é um outro diferencial nosso. Então, se você não tem um pricing assertivo, você não tem liquidez, você não vende. Essas palavras vêm do meu background de trading, mas enfim, eu acho que também dá pra, né, qualquer coisa vocês me interrompem se eu estiver falando muito... Não, tá tudo mara, fica tranquila. Então, pra ter liquidez, ou seja, pra ter venda, você tem que ter um preço assertivo, você tem que estar com um produto adequado conforme a oferta e demanda do mercado. E o processo de pricing hoje, ele é totalmente 100% nosso, 100% interno da Cansei Vendi. A gente não pega referência de pricing de concorrente ou até mesmo concorrente no exterior. Então, todo o pricing é feito com o nosso banco de dados e aí nós precificamos as peças que vão ser vendidas e a gente tem um nível de assertividade super alto, tanto que a gente vende as peças assim em tempo recorde, né? Tem peça que a gente vende em 5 minutos, em 10 minutos. E isso é uma coisa também, é um desafio para cliente entender. A gente fala, olha, a gente tem expertise de pricing, confia no que a gente está te falando, porque se você quer vender, você tem que confiar no preço que a gente está te passando, porque não necessariamente o que você enxerga de valor, né? Às vezes tem valor afetivo, inclusive, é o valor que vai ter liquidez no mercado. Então você tem que confiar no nosso trabalho para que de fato a gente consiga vender o seu item. Quando vai Desculpa, eu que tô janta. Quarta pergunta seguida. Coloca ela na parede. Todos os produtos são consignados ou vocês compram alguns produtos? São consignados. 98% do acervo é consignado. Legal isso. Hoje é consignado. Tá. Eu ia até perguntar, como a pessoa entra em contato com vocês pra deixar... Falar da bolsa em si, ou sapato? A gente... É uma empresa que cresceu muito, mas que ainda tem uma pessoalidade, né? Eu sempre apareço no Instagram, então muitas clientes ainda querem conversar via Instagram. Eu falo que o portal de acesso é o nosso site, a página do Quero Vender, mas assim, eu acho ótimo também ter esse contato próximo com o cliente, e muitas clientes mandam mensagem no Instagram, me chamam. Hoje, uma cliente, tem algumas que eu nem sei como conseguem meu celular, mas ela mandou mensagem, quero vender, e já mandou 10 fotos de peça, e eu atendo com o maior prazer. Gente, vou deixar o telefone dela na descrição do episódio, tá? Mandou umas mensagens. Sim. Eu não tenho problema nenhum, é o meu negócio, eu faço questão de atender cliente, eu tô na loja física também, eu atendo cliente, então isso pra mim não tem problema nenhum. A empresa cresceu, a gente tem time pra isso, mas assim, é a minha empresa, é meu filho, é meu primeiro filho, então eu tô ali e faço questão de atender e ouvir o cliente. Então muitas clientes mandam mensagem no WhatsApp e Instagram, mesmo a gente tem a página do Quero Vender, porque elas se sentem mais abraçadas, acolhidas e ok, não tem problema nenhum com isso. Mas pra quem não quer um contato direto, tem a página do Quero Vender no site, a pessoa preenche e manda os produtos, as fotos. Aí a nossa equipe entra em contato, faz uma pré-avaliação, uma pré-análise de preço, e quando essa pessoa manda os itens, ou a nossa equipe coleta os itens, a gente faz a precificação e o processo de autenticidade, enfim, entra no processo de venda normal da empresa. Quanto tempo demora isso, geralmente? 25 dias úteis, do início até chegar no site, até a peça porque até a parte, acho que de certificação e ver se tá... Às vezes a pessoa manda a foto, depois de 3 meses ela quer vender, e daí tá lá diferente a bolsa. Sim, entra num processo. Tem um volume grande, né? A gente cresceu muito. A gente dobrou de tamanho de 2021 para 2022 e praticamente com o mesmo time. Então, obviamente, a empresa teve que se estruturar. Eu falo que é trocar a roda do caminhão com ele andando, né? Empreender é isso. Basicamente, é um crescimento desordenado que a gente tem que ali dar um jeito de fazer funcionar e sem perder a qualidade do atendimento ao cliente, enfim, sem passar nada no processo de autenticidade. Então, esse acho que é o maior desafio do crescimento, da dor do crescimento do empreendedor. E, bom, a gente estipulou esse prazo justamente porque o cliente entende que é um prazo que o time precisa para fazer o trabalho da melhor forma possível, né? Então, quando ele preenche o termo de consignação, já está ciente desse prazo e funcionou super bem. E o mercado cresceu muito, né? Surgiram vários outros players, vários outros, enfim, concorrência, não concorrência. Como que você enxerga esse mercado hoje? Até para quem tá começando, que quer abrir um negócio second hand, como que você até consegue continuar surfando nessa onda, se destacando, sendo conhecida, né? A gente vê aí grandes conglomerados, tipo, sei lá, shopping comprando second hand, que tem por aí. Como que você enxerga tudo isso? Como que você vê os próximos anos? Assim, obviamente, quando a gente viu essas fusões e aquisições, a gente ficou um pouco preocupado de perder mercado, mas pelo contrário, a gente só ganhou mercado, a gente cresceu 200% ano passado, e janeiro, comparado a janeiro do ano passado, a gente já cresceu 75%, ou seja, a empresa
em nenhum momento a gente queimou margem, então a gente vê vários concorrentes falando a nossa comissão é a menor do mercado, a nossa não é ainda, a gente nem quer que seja, porque a gente quer prestar o melhor serviço para o mercado, e serviço tem valor, né? Então, quando o cliente enxerga o valor desse serviço, o nosso cliente enxerga, tanto que ele continua fidelizado conosco, mesmo tendo promoções, né, de outros players, quando ele enxerga o valor desse serviço, ele vai ficar com a gente, então ele se sente seguro, ele sabe que o produto dele vai ser vendido no melhor preço possível, né? Porque a gente de fato tem um pricing muito assertivo. Ele sabe da nossa capacidade técnica de avaliação, então ele confia que o produto dele vai ser bem armazenado, vai ser bem cuidado. Então a gente de fato não foi muito impactado por essas fusões, né? A gente optou por seguir aqui uma linha. Óbvio, a gente tem investimento externo, então não quer dizer que a empresa é uma empresa familiar, porque já não é mais, né? Eu tenho vários investidores, mas de fato a gente decidiu até então, né, seguir ser uma empresa sem estar vinculada a um grande conglomerado e crescer do jeito que a gente está crescendo. Então, assim, 200% ao ano é um crescimento que está longe de ser desprezível, né? Muito relevante. E justamente por isso, porque o cliente, ele enxerga o valor do serviço prestado, ele também tem um lance da familiaridade, ele sabe quem está por trás daquela empresa, apesar de ser uma empresa que cresceu muito, a gente tem loja física, o cliente vai lá, ele vê minha cara, então, assim, eu tô sempre ali embaixo na loja. Então, esses dias mesmo foi um cliente, e às vezes eu não sei se o cliente me conhece ou não, né? Porque não é todo mundo também que me conhece, é muita gente. Então, eu tô atendendo, assim, como uma vendedora normal. Aí eu sei que me conhece quando eu falo, é um prazer te conhecer, Leilane, eu sigo, eu vejo as postagens, eu falo, esse me conhece, que bom, legal. Então, eu trago também um pouco dessa proximidade de ouvir o cliente, né? Porque eu acho que por exemplo, eu detesto quando eu mando mensagem para alguma empresa, e isso acontece muito, e eu falo com um robô. Eu não me sinto acolhida como cliente, eu não sinto que eu estou sendo ouvida, e muitas vezes a conversa não flui, e isso me deixa, de fato, muito incomodada. Então, o processo de atendimento da Cansei Vendi hoje, mesmo com vários clientes, ele é humanizado, são pessoas, você não vai falar com robô, e você percebe isso, né, quando você manda uma mensagem. E eu tô no Instagram da Cansei Vendi todo dia, assim, eu entro e respondo o cliente. Lógico, hoje tem um time de marketing que faz isso, mas eu também entro, eu também falo com o cliente. Então, tem várias clientes que perguntam, é a Leilane que tá falando? Adoro. Eu falo, sou eu, é a Leilane que tá falando. Respondo e-mail, enfim. E eu acho que isso também fortalece a relação de confiança, né, do cliente e empresa. Quando você saiu de uma empresa que era já estruturada, que lidava com grandes multinacionais, e você foi abrir seu negócio, desde o dia 1, quando você começou a vender, daí quando você começou a estruturar, quais foram os desafios que você notou que, putz, isso aqui eu não sabia tanto, isso aqui eu precisei melhorar? Gente, todo dia eu aprendo, né? É um monte de bomba que a gente tem que gerenciar, assim, todo dia. O empreendedorismo não tem cartilha, não tem aula. Apesar de eu ter dado aula de empreendedorismo, eu falava isso, inclusive na aula que eu dava no Inspira, eu falava, gente, esquece essa glamorização de empreendedorismo que é vendida todos os dias aí pra vocês, porque isso não existe. Na prática, principalmente o pequeno e microempreendedor, ele tem que ser super hands-on, ele tem que trabalhar, ele tem que saber como embrulha, como faz o embrulho mesmo do produto que ele vai enviar, ele tem que saber falar com o correio se ele precisar, rastrear um pedido, ele tem que saber gerenciar contingências o tempo inteiro, né? Então, todo dia eu aprendo, até hoje, assim, não sei te dar um exemplo, mas desde gerenciamento de time, sabe? Assim, eu até ia perguntar como foi a gestão de pessoas, né? Até porque é um produto muito específico. Exato, e acho que hoje é o meu principal desafio esse, a gestão de time, né? Então, as pessoas, elas têm que entender que ali ela tá lidando com o time tem que entender que tá lidando com um produto de alto valor agregado. Então, eu sempre falo isso pra eles, eu trago isso pra eles. Putz, imagina o que tem muito valor pra você. Imagina você deixando isso que pra você tem muito valor com um terceiro. Como você quer que isso seja cuidado, sabe? Então, e treinamento, né? Tem alta rotatividade, óbvio, não é só na minha empresa, em qualquer empresa hoje a gente tem um turnover alto. Então, tem que treinar, tem que ter treinamento, as pessoas têm que de fato entender como funciona o processo. Então, hoje, com esse crescimento acelerado, hoje esse é o meu principal desafio, sem sombra de dúvidas, na empresa. Mas já tive vários outros desafios, assim, cada dia a gente aprende uma coisa nova, né?
já tive problema com adquirente de cartão de crédito, que a gente teve que resolver, assim, putz, foi bem estressante. Um monte de desafios. Nossa, já dá pra escrever um livro. Desafios são bons. Sim, sim. É. Eu falo, hoje a minha CFO, ela é nova, né? Ela veio também do mercado financeiro. E ela fica meio chocada. Eu falo, Bárbara, hoje nada mais me choca. Isso daí, tranquilo, Bárbara. Depois de tudo que eu já passei, isso daí não é nada. Fica tranquila. Eu tenho uma Já pergunta, tá mas vou deixar a Isabel fazer a dela. Me choca. Porque eu quero até pegar um gancho do que você tá falando. Pode ir, Bel. Tá, se eu quebrar, daí a gente volta. Então, desculpa. Fica mas eu- tranquila. Não, porque falando de loja física, porque você tava lá um tempão no digital, aí há pouco tempo abriu a loja. Então, pra quem tá escutando a gente, qual que é o benefício de você ter uma loja física e por que fazer essa movimentação que parece contrária? Seria pela confiança das pessoas verem o produto, saberem, ou tem alguma coisa por trás? Então, o que eu acabei de falar pra vocês, né, do relacionamento próximo com o cliente, ele exige um ponto físico. Então, esse foi o caminho que a minha empresa e eu decidimos trilhar. Não quer dizer que seja o caminho certo, né? A gente vê a Amazon aí, que é uma empresa 100% digital, se bem que agora também tá fazendo umas pop-ups, enfim. Eu acho que o mundo físico, ele traz uma série de desafios, né? Eu tava muito acostumada com o ambiente digital e tava já muito confortável. Eu acho que eu não gosto muito do conforto, porque toda vez que eu tô muito confortável, eu faço uma mudança radical. Então, eu já tava bem confortável com o ambiente digital e aí, do nada, foi literalmente do nada, eu falei, vou abrir uma loja física e agora a gente vai abrir a segunda, né, no Rio de Janeiro. Legal. É outro mundo, assim, é muito diferente. Então, até a gestão de time é diferente, a operação é completamente diferente, né? A operação do físico, ela exige muito mais da gente. Mas foi excelente. Pra Cansei Vendi foi excelente. Eu acho que pelo posicionamento da minha empresa, é o que eu tô falando, não tem certo e errado, né? Mas pelo posicionamento da minha empresa, da Cansei Vendi, eu acho que foi, assim, uma das melhores decisões que a gente já tomou. Aproximou ainda mais do meu cliente, então tanto o vendedor quanto o comprador, né, eles estão lá, a gente de fato, e agora o fato de ter um ponto físico também gera um conforto extra para o cliente, né, pra gente foi a decisão mais acertada, sem sombra de dúvidas, até agora foi essa. Que incrível. Sim. E, Lailane, eu quero perguntar, saber o seu ponto de vista, na verdade. Você falou que seu pai ficou 30 anos numa empresa, você ficou 9 anos numa empresa. Numa não, foram várias. Várias, mas no mesmo segmento. Mas no mesmo segmento. Eu quero te fazer uma pergunta. O que você entende ou como que você enxerga hoje com essa alta rotatividade dentro do emprego, principalmente na parte de vendas, né? Que você contrata, organiza, sai. Como que você enxerga o mercado no seu ponto de vista nisso? Olha, pelo que eu converso com outros empreendedores de diversos portes, né? Enfim, a gente está no mundo de empreendedorismo, tem grupos de empreendedores, então eu sempre converso e troco muito com eles. E isso é uma dor comum. Aparentemente, todos estão com dificuldade em retenção de time. Eu acho que tem uma questão, né? O home office virou uma questão. Então, a Cansei Vendi não tem trabalho híbrido, ela é 100% presencial, porque a gente tem um processo que lida com o produto. Assim, é muito difícil, a pessoa tem que estar ali para avaliar, né? Não tem muito o que fazer. Foto também, tem que tirar foto, né? É algo que a gente estuda, estruturar, enfim, é o híbrido. Então, algumas áreas, algumas vezes por semana ficar de home office, mas hoje a gente não conseguiu estruturar isso ainda, então é 100% presencial. Isso é um desafio, porque as pessoas pós-pandemia se acostumaram a ficar em casa e enxergaram valor naquilo, então virou aí um ponto de... né, querer trabalhar ou não num lugar, ela faz a escolha baseada nisso, além de, claro, né, o desafio, o perfil da empresa, o salário e tudo que a gente já sabe. Mas retenção está sendo um desafio global aí, eu imagino que esse seja um dos pontos, e também, assim, eu não gosto de generalizar, mas assim,
Essa nova geração, eu acho que ela tem uma dificuldade um pouco maior de lidar com frustrações. E trabalho, isso é algo que eu trouxe do meu pai. Assim, trabalho, se fosse 100% bom e legal, você não ia ganhar pra fazer. Tipo, meu pai sempre falou isso. Sabe? E é verdade, gente, é trabalho, tem responsabilidades, tem meta, tem frustrações. Você vai ouvir alguma coisa que você não gosta e ok, isso faz parte, inclusive, do processo de desenvolvimento da pessoa. E essa geração, eu percebo isso muito mais claro, eu não gosto de generalizar que fique claro, mas eu percebo mais claro nessa geração mais nova, e dos 20 aos 27, 28 anos, ela tem sim uma dificuldade em gerenciar com ela mesma esse tipo de frustração que o trabalho traz. Então, isso daí, enfim, é um desafio global que a gente vai ter que ver como lidar, né? Acho que ninguém tem a resposta ainda para isso. A gente está... Não, e gestão de pessoas é um dos maiores desafios que toda empresa tem, mas a gente gosta de trazer isso porque aqui o Power, ele é feito para inspirar, né? E a gente tá falando aqui que toda semana vem empreendedores de diversos ramos, e quem está assistindo vai pega as colinhas, né? Então, o meu ponto de vista é, se a gente tem uma estatística aqui, né, que é feita que quem começa a empreender não consegue nem passar do primeiro ano, então às vezes a pessoa coloca toda a potência dela em cima, ela não tem ideia por onde começar, porque eu comecei a empreender sozinha. Bel começou a empreender trabalhando em grandes empresas. Então, ela já chegou tendo uma estrutura que eu não tinha. Sim. Eu fui aprendendo no vamos ver, né? E por mais que você foi aprender, você já veio com todo um movimento, você também aprende coisas que você nunca passou. Uhum. Então, eu acho que aqui sempre é para as pessoas escutarem o que vocês, né, trazem para conseguir colocar, mas olha, isso aqui realmente eu sei que vai ter mais energia. Que, como você falou, quando você dava aula, gente, empreender, porque a gente tem sonhos, né? E quando a gente trabalha com sonhos, a gente desenha de um jeito tão encantador. Não, e é muito glamorizado também. A gente vê várias pessoas glamorizando o processo. E, na verdade, tá longe de ser algo glamouroso, né? Mas enfim, recompensa muito, né? Então, eu não me arrependo, eu deixo isso bem claro. Eu falo bastante da glamorização do processo, mas eu também deixo muito claro que foi a melhor decisão que eu fiz, né? Eu sou muito feliz, a Cansei Vendi é o meu primeiro filho, eu tenho uma filha, é o meu primeiro filho, então eu tenho muito orgulho do que eu construí, do que nós construímos, né? Como empresa, como time. Mas eu tenho também eu tenho os dois pés no chão. Eu tenho consciência de que poderia ter dado muito errado. E eu saí tendo essa consciência. Eu sempre fui uma pessoa bem pé no chão, bem racional. Então, quando eu fiz essa migração, que foi extremamente arrojada, e é isso que eu gosto de deixar claro, eu tinha total consciência de que eu estava tomando risco. Tem gente que não pode tomar risco. E, gente, a pessoa ela tem que entender o momento dela. Ela tem que entender, né, como ela está, onde ela vive, enfim, ela tem que... Se ela pode tomar esse risco ou não, porque tem 50% de chance de dar errado ali. Ou mais até, acredito que até mais. Então, eu tomei esse risco muito consciente, eu sabia que se desse errado, ok, eu vou voltar para o mercado, eu não tinha filho, então, assim... Era um momento propício para fazer esse movimento, que é um movimento muito arrojado, e que bom que deu certo, mas poderia ter dado muito errado. Então, eu sempre trago isso, porque, de fato, a pessoa... Eu acho que ninguém é obrigado a nada, ninguém tem que empreender, ninguém não... Tem gente que gosta de CLT e, olha, de verdade, eu dou muito valor ao CLT também, sabe? Você tem um conforto ali, você sabe que, né, você não tem tantos liabilities. Hoje, gente, tá tudo, né? Eu sou responsável por esse passivo, que é a empresa, né? Que tem um passivo, tem um ativo e tem um passivo. Então, todos os passivos da empresa eu sou a responsável. E tem gente que não quer lidar com isso e, nossa, eu super, super entendo. E ok também, sabe? Então, a pessoa tem que avaliar, de fato, o que ela quer, se ela quer tomar esse risco, se ela pode tomar, acho que mais do que quer, se ela pode tomar esse risco, né? Então, é importante fazer essa análise individual mesmo. Fica essa dica pra quem tá nessa dúvida, às vezes. Será que eu vou? Será que eu não vou? Tem muita gente que deve passar por isso. Com certeza. Pegando um pouquinho o gancho de maternidade que você comentou agora, a sua filha, você já estava com a empresa rodando quando você ficou grávida? Como que foi esse momento? Minha filha tem 2 anos, então foi bem no meio da pandemia que eu engravidei. E a minha filha, eu estava amamentando quando a empresa estava bombando, quando a empresa estava crescendo 200%, né? Na verdade, 100%. Em 2021 ela cresceu 100%, em 2022 ela cresceu 200%. Ou seja, minha filha está nesse crescimento.
Foi bem desafiador. Primeiro porque a maternidade, ela traz muitos medos. Eu era uma pessoa extremamente corajosa. Eu acho que se fosse hoje, se eu tivesse que tomar essa decisão, eu não iria empreender, sendo bem honesta. Então, se hoje eu estivesse na minha carreira de trader e eu tivesse com uma filha de 2 anos e tivesse que decidir, vou largar isso para empreender, eu não iria. Por isso que eu falo que é importante uma análise individual do momento e tudo mais. Então eu sempre fui muito corajosa, eu sempre ousei demais. Hoje eu sou uma medrosa. Eu tava falando isso até com uma mãe na escola da minha filha. Eu tenho medo de tudo, porque nasce uma mãe, nasce uma medrosa. Você começa... É verdade, gente, é verdade. Porque tem um serzinho dependendo de você. Tem um Aquelas, eu não tenho filho, mas eu imagino 100% que, de você. Que você não pode ser ousada, né? Tipo, Você não se der tudo pode errado, mais, entendeu? tem alguém ali, né? Você tem que calcular os riscos muito melhor do que antes de ter o filho. Então, e foi muito doido, porque assim, eu abri a loja física com a minha filha amamentando, e é muito doido eu falar até, né, que eu não tava corajosa, mas isso foi um ato de coragem, então eu acho que isso é um perfil meu, enfim, é algo que eu tenho dentro de mim. Mas mesmo assim, eu sou mais cautelosa hoje com todas as minhas decisões de investimento, alocação de investimento, eu penso muito mais, eu planilho muito mais, eu presto muito mais atenção, porque eu tenho um serzinho que depende 100% de mim. E foi bem desafiador, porque é isso, né? Então eu fiz uma obra gigante, foi 1 mês de obra, foi muito rápido, em plena pandemia, e para abrir a loja física e amamentando minha bebê. E nesse mesmo momento a gente teve um problema sério com o adquirente, que quem segue a gente sabe, acompanhou, que travaram dinheiro nosso, enfim, foi um problema super sério que a gente teve que gerenciar. E aí, eu lembro de um dia que eu falei, chega, eu vou desistir, porque eu dei uma surtada mesmo, que ok, sabe? Hoje eu entendo que, nossa... Todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso e eu tinha total direito de estar surtada, porque foi muita coisa ao mesmo tempo. Eu falei, chega, não quero mais. Aí, nessas horas, eu pensei em vender, cansei e vendi, assim. E aí, o bom é quando a gente tem uma rede de apoio que consegue ponderar as coisas. Então, na época, foi o meu marido, que é um empreendedor nato. O Greg tem 10, eu nem sei mais quantos restaurantes ele tem, gente, que cada beach tem, cada hora é uma coisa que ele abre. Enfim, ele é um empreendedor nato, e ele virou pra mim e falou, cara, calma, respira, tipo, isso vai passar, é mais uma coisa que você vai ter que enfrentar, vão ter várias outras ainda, respira, dá o TT pra Kiara e bola pra frente. Então foi bom ter uma pessoa ali também pra me dar um apoio mesmo, uma rede de apoio tanto na maternidade, né, que é extremamente necessária, quanto no empreendedorismo. Era uma pessoa que conhece o lado empreendedor, porque ele é um empreendedor, né, então isso me ajudou bastante também. Só vou fazer um ganchinho rápido. Esse fato de você ter sido mãe e ter vivido isso, você leva isso pra dentro da empresa com as mulheres que trabalham com você? Tipo, em questão de gravidez, quando para, como fica? Tipo, você eu não tive nenhuma colaboradora grávida ainda, mas se tiver, óbvio que eu vou abraçar, né? Vou ter um olhar mais cuidadoso, porque eu passei por isso, mas ainda não tive. Que curioso. Legal curioso, é. Teve uma sócia, mas só, colaboradora ainda não. E fazendo uma busca aqui também, eu também nunca tive. Muito louco. Acho que talvez a idade, né, de contratação. Ou já pegava mães, que já eram mães, né, mas não pegou o período de gravidez. Ou já pegava mães, ou mulheres novas que não queriam ter filhos. Muito maluco isso, né? Eu fiz uma autoanálise aqui também. Não, já tem filho. Sim, tem colaboradores que já têm filho, mas não geraram, não passaram por isso como você passou. Sim, no momento da empresa. Isso não aconteceu ainda, mas vai acontecer, né? Tem um monte de mulher, são 25 funcionários, a maioria mulher. Eu achei que você ia falar assim, gente, é um berçário. Não é, cara, não é. É engraçado. Eu fiz uma análise dupla que foi teoria agora em grupo. Terapia. Eu quero perguntar uma coisa. Você falou que você é bem à frente da empresa, né? O que você acha das empresas que tem hoje um CEO, gestor, né? Um presidente que está bem à frente no Instagram, em palestras, tanto aqui quanto fora, né? Tem muita gente que está fazendo isso. Sim. O que você acha? Agrega bastante valor? Você acha que tem gente que passa do ponto? Você acha que deixa mais humanizado? Qual é o seu ponto de vista? Eu acho que o objetivo é humanizar. Mas aí o que acontece é que o empreendedor vira um showman. Então eu sou um pouco reticente a isso. O meu Instagram é fechado.
não tem problema nenhum. Na verdade, eu criei um Instagram, porque o meu Instagram pessoal mesmo, que nem é o que você segue, você pode seguir, agora a gente se conhece, não tem problema. Mas a gente vai ser amiga, né? agora a gente é amiga. É só minha filha. Então, assim, eu imagino que uma cliente da Ganso também não queira me seguir pra ficar vendo minha filha, porque eu só posto minha filha. Eu virei mãe, o Instagram é minha filha, mãezona. Então, esses dias eu tava até vendo, falei, gente, só tem foto da Kiara, né? Preciso postar uma foto minha. Eu tirei uma selfie e postei, só pra dar uma quebrada. Eu posto uma selfie, mas a Kiara tá atrás. A Kiara tá aqui, ó. Tá aqui. Então, aí eu criei um outro, até foi orientação do time de marketing, eu criar, porque tem mais de 3 mil solicitações pra me seguir no meu pessoal e eu não autorizo, e isso pode soar um pouco snob, porque nem todo mundo vai entender que, tipo, aqui é a minha privacidade, enfim, é o lugar que eu não quero, né, abrir, enfim. Então eu criei um outro, que é o que você segue. Somos migas. Somos migas. A gente é semi-migas. Semi-migas. Agora vai ser amiga de verdade. Se você quiser ver a Kiara todos os dias, porque eu não tenho. Eu ainda não sou amiga, vou ficar amiga. No próximo podcast ela vai me agradecer, vai passar minha foto. Sim, exatamente. É isso, construindo um relacionamento. Exatamente. E aí eu criei, até por orientação do time de marketing, um outro para as clientes que querem seguir, enfim, ter um contato mais próximo comigo, mas ele ainda assim é fechado. Eu não consigo deixar o Instagram aberto, eu tenho isso. Eu não quero ser uma celebridade, eu não quero ser showwoman, tipo, é perfil, tem gente que gosta e ok, mas não é o meu perfil, eu realmente não quero. Eu tava até comentando com você, pra mim é um desafio falar, tipo, podcast, eu venho porque a assessora de imprensa fala, Leilane, você tem que ir. Eu dei aula 3 anos no INSPER, porque realmente foi algo que eu tomei como um desafio, tipo, pra sair da zona de conforto, porque não é uma coisa que eu... Tem gente que fala com naturalidade, que gosta de falar em público, eu não. Então, pra mim, isso, apesar de eu parecer muito extrovertida, eu tenho esse lado tímido de introspecção, porque eu realmente não é algo que eu gosto, assim, de fazer, sabe, o tempo inteiro. Mas enfim, tá sendo super agradável, tô gostando. Então é legal também a gente se desafiar e vir, porque isso é uma conversa, um bate-papo super legal, enfim. Então são coisas que também agregam e nos fazem nos, né, desenvolver aí como profissional, como pessoa. Então, assim, eu não gosto de criticar, porque... eu acho que cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa enxerga um valor de uma forma. Então, eu acho que alguns extrapolam esse lance de virar showman, acaba até apagando a empresa em vez de acender, porque vira o nome da pessoa e ela tá se autopromovendo e não promovendo o negócio. O que eu faço é sempre aparecer na Cansei Vendi pra humanizar e pra as pessoas de fato saberem que tem uma pessoa ali por trás, tá falando com elas, uma empreendedora, uma mulher, que, né, tem todos os seus desafios também diários. Às vezes eu até desabafo um pouco com o cliente, enfim, eu acho que faz parte, cria vínculo, cria relacionamento, mas eu estou ali para promover a minha empresa e não para me autopromover. Essa foi é o meu jeito de ver, é a forma que eu enxergo produtiva e é assim que eu sigo, enfim, mas eu acho que cada um encontra aí o seu caminho também, né? Adorei. Vamos entrar boa... pras powers? Vamos, antes a gente queria te Traz dar um presente. Obrigada. Kion. Essa marca é natural, de argila, tem mais de 125 minerais. Legal. Vende para todo o Brasil, tem aqui o QR Code que vocês acessam, entrega para todo o Brasil. Também tem fora do Brasil, Paraguai, na Europa. É fantástico, a gente é apaixonada, é nacional. Aí você tá ganhando uma máscara e um sérum, eles são assim... incríveis, a máscara não é pesada, super leve, a pele fica maravilhosa, a gente usa muito tem selo verificado. Exato. Então com certeza funciona, porque a pele de vocês é maravilhosa. Obrigada, e você vai se apaixonar, porque ele tem um efeito lifting detox na pele. Eu faço uma vez por semana, e o shampoo também é maravilhoso. Aliás, a linha toda, gente, vocês vão se apaixonar. Eu, Isabel, como ela falou, selo mais que verificado, porque a gente começou a consumir os produtos, eu já tinha sido impactada pelo produto, já era usuária do produto antes da gente ter eles como parceiros. E assim, só aumentou o leque de produtos, né, Bebel? É maravilhoso. A Bebel, inclusive, ela passa o sérum e ela dorme com ele. Então, mesmo, a máscara, mesmo que ele tenha argila, não tem problema nenhum. É maravilhoso. Ótimo, vou testar já. Porque é brasileira, 100% brasileira, todos os muito legal. ingredientes. É muito legal. Show. Então, obrigada, vamos para as nossas powers. Bora!
Já faz ali um match também, né? A gente tá falando de sustentabilidade, a gente tá falando de second hand, tá falando de produtos naturais. É um produto natural, né? Exatamente. Muito bom. Você vai Adoro. Eu não sei se essa marca tem desodorante, mas eu tava numa busca maluca por um desodorante natural, né? E enfim, ela não tem desodorante ainda, possíveis. mas tá saindo produtos novos aqui, tá? A gente já deixa até essa deixa. Ótimo. Toda a linha delas tem a parte corporal também. Inclusive, eu não sei se você gosta, eu adoro. Eles têm uma máscara que tem tanto de sachê ou da caixinha que você mesmo prepara com a argila. Que legal. É bem, fora que eu acho lindo. Gente, eu amo. Eu, de verdade, cosmético, agora eu tô super... Da mesma forma que eu tenho essa conscientização com moda, porque obviamente eu tô super inserida, né? Cosmético, eu também sempre busco marcas veganas, naturais, com processo, né? Com menos impacto possível. E até pra minha pele também, porque, né? Faz diferença. Faz diferença, faz muita diferença. A gente se preocupa muito com o que come, o que bebe, não se preocupa com o que passa na pele, né? Exato. A gente tem que se preocupar igual. Não, e a gente, pensar no couro cabeludo, né? A quantidade de toxina que vai pra gente, na nossa pele, a quantidade de toxina Exato. é bizarro. Sim, Produtos, adorei. às vezes, que a gente nem tem ideia da quantidade de química que tem, que não era uma coisa tão falada, né, antigamente. Sim, não tinha essa consciência toda. Então, você vai se apaixonar. Eu vou, com certeza. Vamos lá. Power questions. Qual é o impacto do second hand no consumidor? Nossa, acho que total, né? A gente acabou falando já um pouco disso. Então, você prolonga a vida útil dos itens e você fomenta o reuso e não a produção. É um impacto total no consumidor, na vida do consumidor, no ambiente que ele vive, né? Então, é total. Queria que você passasse uma dica de marketing que você adora usar na sua empresa, que você acha que funciona bem. A gente faz muito marketing de influencers. É algo que a Cansei Vende fez desde sempre. Eu acredito muito. Obviamente, a gente atua em todos os canais, né? Mas o que traz mais essa questão de relacionamento próximo, sem sombra de dúvidas, é o marketing de influencers. Não são todos que convertem, né? A gente entende que tem aí os desafios, né, desse canal, mas normalmente funciona muito bem pra gente. Tem algum item de luxo que você jamais venderia? Que eu jamais venderia um item de luxo. A gente não vende pele, né? E é um item de luxo. Pele natural, a gente não vende. Como que você enxerga o mercado de second hand nos próximos 5 anos? Bombástico. Acho que a gente já tá vendo isso, já tá vivenciando isso lá fora. Eles continuam à frente, né? Hoje não somos mais só mato aqui, né? A gente tá aí profissionalizando o mercado e consolidando, mas ainda assim estamos aí sempre atrasados uns 3, 4 anos com relação aos Estados Unidos e Europa. E a gente vê lá que é um mercado extremamente consolidado. Na Austrália, eu tava na Austrália agora. E, enfim, minha filha, ela é australiana, né? Que legal. Pai é australiano. E na Austrália, gente, a Austrália é um país super green. Então, assim, o detergente que você usa é orgânico. Que incrível. Lá não existe, assim, as pessoas não aceitam mais nada industrializado que não seja orgânico, que não tenha um consumo consciente por trás, que não tenha essa relação com o impacto ambiental. E o second hand na Austrália, assim, você pega uma bolsa usada, ela é vendida pelo preço da bolsa nova. Mas porque as pessoas dão valor no usado, elas querem a usada, elas não querem a nova. Porque isso faz parte da consciência de consumo delas. Eu acho que se o Brasil chegar nisso um dia, a gente vai estar totalmente realizado. Assim, o dia que a consciência de consumo fala mais alto do que o prazer de entrar numa loja e comprar um produto novo chegar, aí a gente vai estar totalmente realizado. Mas você acha que hoje tem muita consumidora que compra o second hand, não pela consciência do que tá fazendo, e sim porque às vezes é mais barato? Sim. No Brasil, então, falta sim. essa educação. Sim, no Brasil falta ainda. Eu acho que melhorou, avançou bem, mas ainda falta muita educação em termos de cultura mesmo, de entender o valor desse segmento. Eu acho. Pode falar, pode. Não, é que eu fiquei uma curiosidade, que a gente sempre brinca, mas eu não sei se isso é sério, né?
tipo, ai, quero convencer alguém que eu preciso comprar uma bolsa. Você fala, é um investimento. Você diria que é um investimento? Não, tenho certeza. Defende isso agora, por favor. Eu tenho certeza que é um investimento. Agora vai entrar trader. Me defende, por favor, Olha me naquela defende. câmera, a gente já vai fazer um Reels. Agora vai entrar trader falando. Eu não tenho a menor dúvida que comprar bolsa é investimento. Obviamente, não todas as bolsas e não todas as marcas. Chanel valorizou mais de 300% nos últimos anos. Então, eu dou um exemplo prático aqui. Eu comprei há 6 anos atrás uma Chanel Walk por R$6.000. Eu usei, né, bastante. É uma bolsa que eu uso muito. Se eu vender hoje, eu vendo por R$20.000. Então, que ágio é esse, gente? Isso é melhor do que investimento imobiliário no Brasil, assim. É sensacional. E as mulheres já dominam isso, né? Mais do que os homens. Então, parabéns para as mulheres que elas entenderam esse investimento aí, ó. Há bastante tempo. Adorei, gente. Amei, 2 não, vendedoras já tá aqui, pronto, exatamente. corte, Exatamente. Já deu. Queria que você passasse suas mídias sociais, né? A não privada, não a super privada, a semi-privada. Eu nem sei, sabia? Bebel qualquer. Ai, nossa, meu deixa eu ver aqui Instagram. também. Você vê como eu realmente sou. Eu cansei, underline, vendi. E Lelê Agora, Sabatini. Lelê Sabatini. Adorei, isso. gente. Adorei você aqui. Adorei também. A gente já Foi conhece a muito marca dela e já é leve. impactada há muito tempo. Que bom. E assim, é um orgulho de ter mulheres inspiradoras como você aqui, pra gente trazer sempre muita Obrigada. educação, né, Bebel? Não, E foi trazer incrível, obrigada. que dá pra Obrigada. dar jeito Todo de fazer mundo deixa tudo, né? comentário pra você voltar a fazer uma parte 2, entendeu? A gente Isso aí, já deixa contar que comentário. cresceu 400%. Exatamente, Isso aí. exatamente. Adorei, muito obrigada. Obrigada. Foi muito leve, foi muito gostoso. Que bom. Me deixaram super à vontade, Que gostei bom. mesmo. Que bom. Obrigada. E vocês Até a não se próxima. esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho, deixar um monte de comentário e mandar pra todo mundo. Uhul, gente, muito obrigada. Um beijo. Até a próxima.